Olá, bom dia a todos os professores, aos avaliadores, colegas de curso, a todos que estão aqui assistindo ao meu trabalho. Eu sou a Diana, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Fui orientada nesse trabalho pela professora doutora Sinara Nicodemo, lá do IFRN, também aqui do Rio Grande do Norte. E o nosso tema foi Determinação de bactérias heterotróficas, aplicação de técnicas de coleta, crescimento e contagem de colônia. A nossa pesquisa girou em torno da problemática com relação à contaminação da água. E trazendo para um contexto mais específico, nós coletamos e trouxemos aqui, reservamos alguns dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES, são dados de 2019. Aqui mostram que em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, existe um percentual muito bom de 93,66% de atendimento de água. No entanto, apenas 36,78% de coleta de esgoto, ou seja, de saneamento básico, e dentro dessa porcentagem de 36,78%, um pouco mais da metade, apenas 51,91% de fato recebe um tratamento adequado para esses efluentes. A água, para ser considerada potável, ou seja, apta para o uso, o consumo humano também, segue um padrão estabelecido por lei pela Resolução 357 de março de 2005, estabelecido pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas, no entanto, dados como esse nos mostram que nem sempre esse padrão ele tem sido atendido. E a nossa pesquisa girou em torno desse problema. O objetivo do nosso trabalho era justamente a aplicação de técnicas de coleta de uma amostra, da extração, de inoculação, desenvolvimento ali dos micro-organismos. Nós queríamos encontrar uma amostra, escolher uma amostra que atendesse a todos os parâmetros dentro dessa problemática que nós observamos com relação à contaminação da água. E por fim acabamos escolhendo o Rio Potengi, um trajeto do Rio Potengi que passa por uma ponte aqui na nossa capital, que é a Ponte Presidente Costa e Silva, que é conhecida popularmente como Ponte de Igapó devido à sua proximidade com o bairro, a sua localização. Próximo ao entorno dessa ponte e próximo ali ao rio também, existem algumas pessoas, uma pequena comunidade de pessoas que fazem o uso desse recurso, tanto para alimentação, para a desidentação de animais, como também já foram vistas muitas cenas de banho e outros usos também. Mas por essa reportagem, por essas imagens aqui da reportagem da Tribuna do Norte do ano passado, nos mostra algumas situações que também acontecem nesse entorno ali, próximo a essas comunidades. O lançamento de lixo, de efluentes de forma bruta ali, direto vindo de uma rede de esgoto. São situações muito comuns e também ao entorno desse estuário há um grande despejo de efluentes, também de restos, de contaminação de carcinicultura, que também é muito comum aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal também. E o nosso trabalho girava em torno disso, desde a preparação do meio até a aplicação das técnicas em si. E esse trabalho ele foi aplicado às turmas do curso técnico em controle ambiental no IFRN, no departamento, e envolvia a visualização dos micro-organismos por meio dessas técnicas que nós estamos vendo aqui pelas gravuras também. A técnica de estriamento, que envolve o espalhamento à superfície, justamente para a visualização das colônias. A técnica de semeadura, que já envolvia alguns aspectos como a flambagem, que já envolvia ali a questão de evitar contaminações. E tudo isso já envolvia a transferência dos inóculos, para possíveis desenvolvimento das colônias. E aqui, com base nisso, já poderia ser estudado ou identificado pelos alunos algumas características desse tipo de bactérias, que são as bactérias heterotróficas, que eram o ponto-chave do nosso trabalho, como algumas características morfológicas, visto que elas assumem algumas características, como em forma de cocos, de streptococcus ou de prococos e afins também. Outra metodologia do nosso trabalho envolvia a questão da aplicação da técnica de Gram, mas antes a isso, o preparo do meio de cultura, que foi o meio PCA, que é um meio nutritivo para o desenvolvimento dessas colônias, desses micro-organismos. E aqui nós temos algumas gravuras, foram usados 10 ml por placa. E aqui nós temos algumas fotos mostrando o processo de inoculação.
E após 48 horas na estufa, já era possível observar o desenvolvimento de algumas colônias. Posterior a isso, nós fizemos a contagem bacteriana ali das colônias que foi possível observar. Foi necessário fazer um repique, então já aproveitamos para explicar também a respeito desse assunto e dessa técnica, que é muito utilizada. A contagem bacteriana mostrou que havia uma certa densidade, então era possível fazer esse repique. E nós utilizamos esse repique também para a aplicação da técnica de Gram, que é um método, uma técnica da área da microbiologia que é muito conhecida e muito utilizada para práticas bacteriológicas, e é um método muito utilizado devido ao seu baixo custo, devido à sua praticidade. Ela distingue importantes características taxonômicas entre dois grandes grupos de bactérias, que são as grãs negativas e as grãs positivas. Aqui nós temos algumas fotos mostrando como essa coloração ocorre e como mais para frente a gente pode observar a distinção entre elas. E ali um processo manual de contagem, embora sabemos que tenhamos um contador eletrônico de colônias. Com base nisso, nós obtivemos algumas placas que, após o repique, que tinham cerca de 20 a 100 colônias de bactérias, e foi escolhida uma que continha 26 colônias, e com base nisso, para microscopia óptica, nós iríamos observar a microscopia da bacteriana, e com base na coloração de grã, ela nos ajuda justamente a distinguir essas diversidades, essas diferenças que existem entre elas, principalmente construída na visualização da classificação fundamental da composição da sua parede celular. Pelos resultados, nós obtivemos que tinham bactérias ali heterotróficas que eram grãs negativas, que são bioindicadores, são indicadores de poluição ou de um ambiente que pode comprometer a questão da saúde, É um grupo heterogêneo de bactérias que possuem um complexo envelope celular e elas têm uma camada delgada de peptidoglicanos e por isso elas só podem ser observadas após o último corante que nós utilizamos e por isso conseguimos observar essa estrutura. Discussões como essa, resultados como esses foram fundamentais para que os alunos pudessem observar essa questão das diferenças e aplicar as técnicas que nós tínhamos aprendido anteriormente com relação a isso. E no laboratório eles tiveram todo o suporte, toda a participação em todo o procedimento. São técnicas simples, de baixo custo, mas elas são muito utilizadas. Então, hoje, cursando a graduação e licenciatura, ter um certo conhecimento e prática dessas atividades é muito fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Um ensino por experimentação é um recurso didático muito importante e de fato o ensino e aprendizagem dos alunos, principalmente na área da microbiologia, que muitos consideram um estudo muito abstrato, que nós não conseguimos de fato visualizar como ele acontece, mas nós sabemos que ele está em todos os lugares, então ter essa acessibilidade, caso seja acessível, está ao nosso alcance realizar esse tipo de prática, seria algo muito bom e foi fundamental para a formação dos alunos, que na época eram a formação de um curso técnico em controle ambiental. Então esse tipo de prática se fez muito interessante e muito participativa nos nossos trabalhos e atividades também. E por fim, essas foram as referências que foram utilizadas no nosso trabalho e muitas atividades ainda podem ser desenvolvidas em cima desses dados, em cima dessas práticas que acabam se tornando de fácil acesso para nós. E eu gostaria de agradecer a todos que assistiram ao nosso trabalho, brevemente, que assistiram a nossa apresentação e podemos ficar muito felizes de apresentá-los aqui para vocês. Fui orientada nesse trabalho pela professora doutora Sinara Nicodemo, ela é professora do IFRN. Eu estudo em outra instituição, a UFRN, a Universidade Federal, mas trabalhei com ela no departamento de microbiologia do IFRN durante um certo tempo. E nós desenvolvemos esse trabalho com o tema determinação de bactérias heterotróficas, a aplicação de técnicas de coleta, crescimento e contagem de colônias. A nossa pesquisa girou em torno da problemática com relação à contaminação da água. E trazendo para um contexto mais específico, nós coletamos e trouxemos aqui, reservamos alguns dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, são dados de 2019. Aqui mostram que em Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, existe um percentual muito bom de 93,66% de atendimento de água.
No entanto, apenas 36,78% de coleta de esgoto, ou seja, de saneamento básico, e dentro dessa porcentagem de 36,78%, um pouco mais da metade, apenas 51,91% de fato recebe um tratamento adequado para esses efluentes. A água, para ser considerada potável, né, ou seja, apta para o uso, né, o consumo humano também, segue um padrão estabelecido por lei pela Resolução 357 de março de 2005, estabelecido pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas, no entanto, dados como esse nos mostram que nem sempre esse padrão ele tem sido atendido. E a nossa pesquisa girou em torno desse problema. O objetivo do nosso trabalho era justamente a aplicação de técnicas de coleta de uma amostra, da extração, de inoculação, desenvolvimento ali dos micro-organismos. Nós queríamos encontrar uma amostra, escolher uma amostra que atendesse a todos esses parâmetros dentro dessa problemática que nós observamos com relação à contaminação da água. E por fim acabamos escolhendo o Rio Potengi, um trajeto do Rio Potengi que passa por uma ponte aqui na nossa capital, que é a Ponte Presidente Costa e Silva, que é conhecida popularmente como Ponte de Igapó devido à sua proximidade com o bairro, a sua localização. Próximo ao entorno dessa ponte e próximo ali ao rio também, existem algumas pessoas, uma pequena comunidade de pessoas que fazem o uso desse recurso, tanto para alimentação, para desidentação de animais, como também já foram vistas muitas cenas de banho e outros usos também. Mas por essa reportagem, por essas imagens aqui da reportagem da Tribuna do Norte do ano passado, nos mostra algumas situações que também acontecem nesse entorno ali, próximo a essas comunidades. O lançamento de lixo, de efluentes de forma bruta ali, direto vindo de uma rede de esgoto. São situações muito comuns e também ao entorno desse estuário há um grande despejo de efluentes, também de restos, de contaminação de carcinicultura, que também é muito comum aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal também. E o nosso trabalho girava em torno disso, desde a preparação do meio até a aplicação das técnicas em si. E esse trabalho ele foi aplicado às turmas do curso técnico em controle ambiental no IFRN, no departamento, e envolvia a visualização dos micro-organismos por meio dessas técnicas que nós estamos vendo aqui pelas gravuras também. A técnica de estriamento, que envolve o espalhamento à superfície, justamente para a visualização das colônias. A técnica de semeadura, que já envolvia alguns aspectos como a flambagem, né, que já envolvia ali a questão de evitar contaminações. E tudo isso já envolvia a transferência dos inóculos, né, para possíveis desenvolvimento das colônias. E aqui, com base nisso, já poderia ser estudado, identificado pelos alunos, algumas características desse tipo de bactérias, que são as bactérias heterotróficas, que eram o ponto-chave assim, do nosso trabalho, como algumas características morfológicas, né, visto que elas assumem algumas características, como em forma de cocos, de streptococcus ou de hipococos e afins também. Outra metodologia do nosso trabalho envolvia a questão da aplicação da técnica de Gram, mas antes a isso, o preparo do meio de cultura, que foi o meio PCA, que é um meio nutritivo para o desenvolvimento dessas colônias, desses micro-organismos. E aqui nós temos algumas gravuras, foram usados 10 ml por placa. E aqui nós temos algumas fotos mostrando o processo de inoculação. E após 48 horas na estufa, já era possível observar o desenvolvimento de algumas colônias. A coloração de Gram é um método que nos permite distinguir importantes características taxonômicas entre dois grandes grupos, as grãs positivas e as grãs negativas. É um método muito utilizado na microbiologia, até mesmo por seu baixo custo. Aqui nós temos algumas imagens que mostram como foi o procedimento utilizando essa amostra. Aqui desde a coloração, ali também do processo de contagem, que é um método simples, de apenas identificação da densidade dos organismos, da quantidade que estão ali presentes, e aqui nós temos algumas fotos mostrando o processo de coloração para fazer essa distinção.
Então, após esse processo de contagem, essa explicação foi adotado esses métodos esses procedimentos bacteriológicos. Os nossos resultados, nós obtivemos algumas placas que continham de 20 a 100 colônias. Esse trabalho ele foi realizado com o desenvolvimento de apenas 6 placas por grupo. Então, criamos essa média. Foi necessário fazer um repique e após o repique nós fizemos a inoculação de apenas uma placa que continha 26 colônias. E vale destacar que a coloração de GAN é associada à visualização para classificação, que está associada com base em suas diferenças estruturais, principalmente de suas paredes celulares. Conforme a gente observa aqui pelas fotos, são imagens de bactérias GANs negativas, né, que estão muito associadas a contaminações que causam odores ou que causam sabores ruins à água ou até mesmo estão associadas a infecções. E segundo os resultados, nós podemos observar essas bactérias que fazem parte de um grupo heterogêneo de bactérias que possuem um complexo envelope celular considerado gram-negativo, constituído de uma membrana externa, o espaço periplasmático contendo a camada de peptidoglicano, que são as que a distingue, e por fim a membrana plasmática. Com base nisso também, as técnicas que foram utilizadas nesse trabalho são técnicas simples, de baixo custo e são muito utilizadas em práticas bacteriológicas, microbiológicas. Hoje, cursando uma graduação em licenciatura, ter o conhecimento, ter a prática dessas atividades é muito fundamental para o processo de ensino-aprendizagem em microbiologia. O ensino experimental é um importante recurso didático e atividades como essas não são tão difíceis de reproduzir, né? Dependendo da realidade, da acessibilidade no laboratório, podem ser métodos muito práticos e úteis, né? E muito importantes para a nossa formação como professores para posteriores aplicações também. E por fim, essas foram as referências que foram utilizadas no nosso trabalho e muitas atividades ainda podem ser desenvolvidas em cima desses dados, em cima dessas práticas que acabam se tornando de fácil acesso para nós. E eu gostaria de agradecer a todos que assistiram ao nosso trabalho, brevemente, que assistiram a nossa apresentação e podemos ficar muito felizes de apresentá-los aqui para vocês.